Questão de verdadeiro e falso. Caiu aí na Federal de Pernambuco. Sobre a urbanização e a industrialização no Brasil. Pode-se afirmar que, letra A primeira, a região norte do Brasil é uma região onde a população rural é maior que a população urbana, uma vez que contém muita extração madeireira, colonização familiar e formação de novas explorações rurais, sendo a produção industrial e os serviços irrelevantes. Sobre o processo de industrialização, a partir dos anos 70, na região norte, houve uma polarização muito grande com a implantação da Zona Franca de Manaus, que polarizou a população em função também da área industrial. Também devemos lembrar, pessoal, que o processo de extração de minérios, tão marcante na região norte, entre alguns exemplos de projetos mineradores, o projeto Carajás, no Pará, ele também é uma parte integrada à indústria. Por isso, essa afirmação de que a população é majoritariamente rural e a produção industrial pouco importante e irrelevante é falsa, aqui nessa parte final. Muito pelo contrário, por conta do processo de mineração, tornou-se bem importante. Assim, primeira lacuna falsa. Segunda lacuna, a política industrial de substituição de importações nos anos 50 e 60 permitiu que, mesmo diante da forte emigração do campo e do crescimento populacional alto, o país pudesse oferecer chances de emprego à população brasileira. Afirmativa verdadeira. Ou seja, apesar do grande êxodo rural que provocou o inchaço urbano, havia nas cidades, no processo de urbanização, uma grande geração de emprego, que deu conta, por muito tempo, para absorver essa população migrante. Isso não quer dizer que essa população passou a viver melhor, só está afirmando que essa população passou a ser empregada nas áreas urbanas. As condições de vida, o processo de concentração da renda é um outro tema que pode estar associado a esse. Mas assim, do jeito que está dito, apesar de tudo, houve a absorção dessa mão de obra por conta do crescimento das cidades. Assim, a lacuna é verdadeira. Próxima afirmativa, diz assim: o PIB industrial do estado de São Paulo e do Brasil concentra-se na região metropolitana paulista, e estudos recentes não identificam nenhuma reversão nessa tendência de localização, região metropolitana de São Paulo, inclusive no setor da indústria automobilística. Afirmação falsa. Não é a região metropolitana paulista, e sim o interior de São Paulo, do estado de São Paulo, que se concentra a maior parte do PIB industrial do estado. Portanto, falsa. Aqui nós relembramos a região do ABC paulista, o interior de São Paulo. Próxima afirmativa. O processo geral da urbanização no Brasil apresenta pouquíssima relação causal com a industrialização do país. A afirmação falsa aqui, ela é totalmente ligada à questão industrial. A nossa urbanização se deu em função da industrialização. Então a afirmativa já é falsa, a julgar pelo crescimento nos últimos anos da população nas sedes dos pequenos municípios dominados pelo emprego informal e mal remunerado. Falso também, Há uma concentração muito maior nas grandes cidades e municípios da região metropolitana. Por isso a afirmativa é falsa. Última lacuna. Entre as macro-regiões do Brasil, a região sudeste, em torno de 1950, foi aquela em que primeiro a população urbana ultrapassou a população rural. Para o Brasil, no seu conjunto, isto ocorreu nos anos de 1960. Afirmativa verdadeira. Por conta dos investimentos do Estado na área de infraestrutura da região sudeste, foi a região que primeiramente provocou essa polarização da população nas áreas urbanizadas. Assim, a afirmação verdadeira para essa última lacuna.